Olá pessoal, sou a professora Maria Heloísa de Biologia. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre ecologia. Vocês já tiveram uma aula sobre conceitos em ecologia, né? Porém, hoje será a nossa aula de número 6, tá ok? Página 17, você vai acompanhar aí juntinho comigo, ecologia, né? Na aula passada, vocês tiveram conceitos de ecologia. O que vem a ser ecologia? Vamos lembrar? Ecologia, né? É a parte da biologia que ela vai estudar os seres entre si, e além de estudar os seres entre si, os seres com o meio ambiente. Então, quando eu estudo esses seres vivos no meio ambiente, isso é ecologia, né? Isso eu posso denominar ecologia. E dentro da ecologia nós temos aí alguns termos. Nós temos os termos bióticos e os termos abióticos. Vocês lembram disso? Então, vamos parar um pouquinho para pensar? Qual a diferença de abióticos para bióticos? Você pode dizer, Heloísa, as palavras se parecem, sim, mas todas as vezes que você tiver em biologia duas palavras semelhantes e tiver um azinho na frente, esse azinho é de negação, né? Nesse caso aqui, fatores bióticos, né? Seres bióticos, seres vivos, aqueles seres que possuem vida, e os fatores abióticos são aqueles que não possuem vida, mas estão presentes em nosso meio. Luz, temperatura, clima, pressão, o pH, a chuva, né? Então, todos eles vão estar fazendo parte do nosso meio. Então, eu tenho seres bióticos, que são os seres vivos, e os seres abióticos, né? Juntos em uma mesma relação. Falando dos seres abióticos, né? Em relação à luz, nós logo paramos para pensar, né? Quando eu penso em luz, quais os seres que vão utilizar essa luz como fonte de energia? Nós já pensamos nos vegetais, nas plantas, né? Nos autótrofos ou autotróficos. Então, os vegetais eles vão realizar a fotossíntese. Para que essa fotossíntese ocorra, há necessidade, né, de nós termos a presença da luz. Não é isso? E nós também utilizamos a luz, né? Os seres vivos também necessitam da luz, além dos vegetais, é claro. Um outro fator importante também dentro dos abióticos, além da luz, é a temperatura. Né? Pensando em temperatura, será que influencia alguma coisa em nosso meio? Na ecologia, claro que vai influenciar, né? Por quê? A temperatura, se nós pararmos para analisar, se a temperatura ela mudar até no nosso ambiente mesmo, né, na sua casa, lá na cozinha, quando você percebe que há uma mudança de temperatura, você vê que os alimentos eles também, né, podem sofrer alguma alteração com essa temperatura variando. Já na natureza, né, nós temos as enzimas, as enzimas que vão ativar o metabolismo celular. Então, essas enzimas, elas também vão sentir essa pressão, né? Essa mudança de temperatura. Outro fator importante também, né? Os fotófilos, ó, seres autotróficos, lá na página 18, ó. Né? Você também vai encontrar os fotófilos, né? São aqueles seres que vão sofrer alteração pela luminosidade, ou seja, né? Eles sentem afinidade pela luz, eles são atraídos pela luz, tá? Esses são fotófilos, diferente dos fotófobos, né? Que são seres que sofrem aversão à luminosidade. Então, a luz não faz parte do meio, né? Se tem luz, esses seres não se manifestam, tá ok? E, além disso, né, um exemplo, então, de fotófobos. Vamos pensar aí, né? Seres que sofrem aversão à luminosidade. Vamos pensar? Se nós pararmos para pensar, e a nossa apostila nos traz até um exemplo aqui, ó, as topeiras, né? Então, as topeiras elas têm essa aversão à luminosidade, ok? E outra coisa também importante é que dentro desse ecossistema, né, nós temos aí também os fatores bióticos. Esses fatores bióticos, nós podemos pensar nos produtores, nos consumidores e nos decompositores. Né? Você tem aí ó, componentes de um ecossistema.
podem ser de dois tipos. Falamos dos bióticos e dos abióticos, ok? Agora vamos entrar aí um pouquinho só nos bióticos, né? Esses bióticos, como eles vão se comportar na natureza, de que maneira eles vivem, né? Como é a alimentação desses seres bióticos, que nós também nos enquadramos, né, nos seres bióticos, nesses componentes aí do ecossistema. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em qualquer ecossistema da biosfera, um determinado componente biótico deverá pertencer a uma das seguintes categorias. Então, quando nós paramos para pensar nessas categorias, a primeira que nos vem à mente são os produtores, né? Quem são esses produtores? São aqueles que vão produzir matéria orgânica a partir da matéria inorgânica, né? Esses são os produtores, são os vegetais. São as plantas, os seres autotróficos, aqueles seres que vão fabricar o seu alimento, né? Utilizando um fator abiótico de suma importância para eles, que é a luz, né? Então vamos lá. Então, esses seres, né, produtores, eles vão realizar a fotossíntese, e nós temos produtores também que vão realizar quimiossíntese, né? Qual a diferença de fotossíntese para quimiossíntese? Fotossíntese, o próprio nome já está dizendo, né? Há a presença da luz. Já na quimiossíntese, né, o que esses seres irão utilizar? Lá na minha quimiossíntese, eles vão obter essa energia a partir de substâncias, de compostos oxidados. Né, um exemplo, no fundo do mar, o casco de um navio, né, até uma latinha que ficou no fundo do mar. Então está oxidado, esses seres também podem utilizar, né, para fazer quimiossíntese. Além disso também, nós podemos começar a pensar nos consumidores. Quem são os consumidores? Nós também fazemos parte, né, desses seres, né, consumidores. Então, vamos pensar aqui, ó. São seres vivos que consomem a matéria já formada de outros seres. Ou seja, eles não são capazes de fabricar o seu próprio alimento, assim como as plantas. Então, eles apenas consomem, né, aquilo que um outro ser já produziu, já fabricou. Então, vamos pensar aí direitinho. Quem seria um consumidor? Um exemplo, né, de consumidor. Vamos pensar. Um exemplo de consumidor seria aquele que vai se nutrir de um produtor. Então, aquele que se nutre de um produtor, ele é o consumidor. Então, nós temos aí também os consumidores secundários, né? Então, ó, voltando, quem são os primários, né? Os primários são aqueles que eles vão consumir, vão se alimentar dos herbívoros. Quem são os herbívoros? Os vegetais, ok? Os herbívoros, então nós temos lá os vegetais. E temos aí consumidores de segunda ordem, né? De segunda classificação, tem aí, ó. É aquele que se nutre dos consumidores primários. Então, vamos chamar de carnívoros, né? E além dos carnívoros, nós vamos ter um outro tipo, ó, o consumidor terciário. É aquele que se nutre dos consumidores secundários, né? Então, eu vou ter aí tanto os animais como os vegetais, não é isso? E na alimentação, quanto à alimentação, né, nós podemos pensar aí em herbívoros, carnívoros, onívoros, né? E além disso, nós temos os sapróvoros, ou saprófitos, ou saprófagos, né? Dependendo aí do livro, da fonte que você esteja pesquisando. Quem são esses, né? São aqueles seres que vão decompor a matéria orgânica. E o que é decompor a matéria orgânica? Né? Um exemplo, se cai um fruto, né, de uma árvore, caiu uma manga no solo, o que vai começar a acontecer com aquela manga com o passar dos dias? Com uma folha, né, que tem se desprendido de uma árvore. Aquele fruto, aos nossos olhos, parece que ele está estragando, né, que ele está, não tem mais jeito, está entrando em decomposição.
ele está sendo ali decomposto, né? Aquela matéria orgânica está sendo decomposta pelos decompositores, né? Que nós chamamos de sapróvoros, tá? Então aquela matéria está em decomposição, você tem ali a presença de fungos, de bactérias, ok? Fazendo aí a decomposição, né? Aqui na nossa apostila, você tem aí, né, consumidor terciário, secundário, primário e produtor. Então, o produtor, ele vai alimentar o primário, né, que vai ser o alimento aí do nosso secundário, do terciário e assim sucessivamente, né? E aí nós entramos em teia, cadeia, primeiro cadeias alimentares, depois em teias alimentares, né? Nós também iremos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Então você tem aqui, ó, como nós falamos agora, quem são esses herbívoros, né? Os herbívoros, eles vão se alimentar de vegetais. Então todos aqueles seres que se alimentam de vegetais, você já chama de herbívoros. Um exemplo que nós temos aqui, você acha que o coelho ele se alimenta de um vegetal? Se você disser sim, Heloísa, o coelho ele se alimenta de um vegetal, né? Então nós vamos chamar ele de herbívoro, né? E quem poderia então comer esse coelho? Quem poderia comer o coelho, né? Se você parar para pensar, a cobra, ela pode comer o coelho? Pode, uma cobra poderia sim comer o coelho, né? Porque ela é carnívora. Então esse coelho ele seria herbívoro, né? Então é só nós irmos classificando. Você tem os onívoros que vão estar se alimentando tanto de animais quanto de vegetais. E além disso, como nós falamos anteriormente, sapróvoros, né, que vão se alimentar da matéria orgânica em estado de decomposição. Quem vai decompor essa matéria orgânica é tanto a bactéria quanto os fungos, né? Então há uma união aí desses seres, da bactéria e dos fungos, tá ok? Não esquecendo, né? Não esquecendo da diferença entre os seres abióticos e os seres bióticos. Seres bióticos, vida, lembra, ó, da palavrinha, biologia, bio, vida, logo estudo, né? Bióticos, bio, você vai lembrar de vida, né? Abiótico, opazinho, Heloísa, logo no início é negação, né? Palavras semelhantes, negação. Seres que não possuem vida, ok? Então, ó, luz, temperatura, clima, pressão, a chuva, né? O pH, a salinidade, o clima. Então, tudo isso, né? O nosso solo, a pressão, tudo isso faz parte dos fatores abióticos, ok? Espero que vocês tenham compreendido, né? Que façam direitinho os exercícios, ok? Nós iremos também estar começando a corrigir as nossas folhinhas de exercícios, corrigir algumas questões de vestibular, ok? Porque isso é importante para vocês, né? Algumas questões aqui do Enem que nós temos na nossa apostila, ok? Quero reiterar, né, a saudade aí que eu estou de vocês e breve estaremos juntos, tá bom? Só um lembrete, na nossa próxima aula nós estaremos falando sobre, deixe-me ver, cadeias e teias alimentares, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, se preparem e, ó, fazendo os exercícios, hein? Um beijão, até a próxima.